Olá, boa noite todo mundo, para todo mundo. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos à nossa segunda noite do Encontro de Saberes Latino-Americanos sobre Língua Espanhola e Interculturalidade. É uma alegria ter vocês aqui participando pelo segundo dia desse encontro. Fico bastante agradecida pelos e-mails, pelas mensagens que a equipe tem recebido, o projeto tem recebido, e pelo sucesso que foi o primeiro dia, com a participação, a interação constante de vocês no nosso chat. Esse evento não teria o mesmo sentido se não tivesse essa presença grande de várias pessoas aí, de todo o Brasil, como eu disse no primeiro dia. Então, obrigado pelos colegas de todos os estados que estão presentes, inscritos no evento, em todos os dias. Alguns aparecem na terça-feira, outros em todos os dias, outros se inscreveram para 2 dias apenas, enfim. Somando os 3 dias de evento, a gente tem pessoas, professores, estudantes, professoras, pesquisadores do Brasil inteiro, e isso nos rende muita gratidão. A Josane Silva Souza, nossa convidada especial, a palestrante, já está aqui conosco na sala, já está disponível ali, vocês devem estar vendo ela. Então, saúde, Josane, novamente aqui. É um prazer ter você aqui com a gente nessa noite. Muitas pessoas ansiosas para te ouvir, para trocar ideia com você e para aprender também com você, tá? Já te deixo essa mensagem aí. Queria agradecer também aos colegas, meus colegas de várias instituições que eu trabalhei, que eu estudei, que estão presentes no evento, que estão interagindo com a gente, aos estudantes de letras, principalmente do nosso campus da Unespar, Universidade Estadual do Paraná, do campus União da Vitória, que estão presentes nesse evento, com muito empenho e dedicação. Quero agradecer a equipe do Projeto Espanhol Intercultural, que tem ajudado muito na organização desse evento com a gente, então eles estão todos aí também. Eu quero fazer um agradecimento especial ao grupo de leitura de obras indigenistas e indígenas em espanhol, da Universidade Federal do Paraná. São colegas muito especiais, um grupo de leitura que comecei a participar na Universidade Federal do Paraná, coordenado pelo professor Rogério Beck, que também está participando do evento, e eles estão presentes aqui. Então, agradeço muito por essa participação desses colegas. E aí, quero deixar uma introdução aqui também, estou dando acesso à sala ainda a algumas pessoas que estão entrando, e vou deixar uma introdução breve minha e do projeto que está organizando esse evento para vocês, tudo muito breve, e logo a gente vai iniciar com a fala da Josane. Então, eu me chamo Edna, eu sou professora de língua espanhola aqui na Universidade Estadual do Paraná, faço parte do Departamento de Letras, Língua Portuguesa e Língua Espanhola, e coordeno atualmente o projeto Espanhol Intercultural. E nesse projeto, a gente tem uma equipe de estudantes que fazem parte, que algumas pessoas estão aqui hoje para falar com vocês ali brevemente, vão se apresentar para poder organizar a reunião. Então, de repente, vocês precisam falar alguma coisa, fazer uma pergunta, vocês podem se direcionar direto a essas pessoas que vão se apresentar, que fazem parte do projeto Espanhol Intercultural. Então, pode se apresentar, Carol. Oi, pessoal, tudo bem? Me ouvem? Sim. Muito boa noite para todo mundo, sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que a gente recebe vocês, estamos ansiosos pela fala da prof também. E eu queria dizer que eu sou a Caroline Lalic, do segundo ano de espanhol, faço parte do projeto e estarei disponível o tempo todo no evento, hoje e amanhã, para possíveis dúvidas ou comentários que vocês queiram fazer com a gente, tirar. Só mandar lá no chat, ou o pessoal que está no grupo do WhatsApp da Unespar pode perguntar lá também, que a gente está disponível para ajudar, beleza? Obrigada. Obrigada, Carol.
Então, quem precisar falar, avisa, chama a Carol aí e vai mandando as perguntas, os comentários que vocês tiverem. Na terça-feira a gente teve uma interação muito boa, várias perguntas, vários comentários, e aí para organizar seria interessante o seguinte: quando vocês tiverem já uma reflexão pronta, já coloque no chat que a gente vai organizando para levar até a Josane e facilitar a nossa conversa. E aí, porque aí chega um momento que várias pessoas perguntam junto e de repente não dá tempo de responder todo mundo. Então, se vocês têm uma pergunta, um comentário, já coloquem no chat aí que a gente vai organizando para levar até a Josane, tá? Nesse momento, eu quero fazer também uma apresentação rápida com vocês do projeto, no seguinte sentido. O nosso projeto de espanhol intercultural, ele nasceu há pouco tempo, dentro da Universidade Estadual do Paraná, e tem o objetivo de levar para a comunidade reflexões, ensino de espanhol, de língua espanhola, pautado em reflexões interculturais, enfatizando a Lei 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, que são leis federais que estabelecem a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro e indígena em todo o currículo escolar, da educação básica à educação superior. Então, para atender essa demanda também, a gente tem essa iniciativa aqui dentro da Unespar. O projeto Espanhol Intercultural é voltado para a formação, nesse sentido que eu acabei de comentar, e tem tido algumas ações. Dentro dessas ações, esse evento, essa noite, faz parte dessa ação, para levar até vocês, até a comunidade, que a gente não tinha, a princípio, um planejamento de alcançar, de um alcance tão grande assim, e temos hoje, nessa noite, convidados do Brasil todo, como eu falei, convidados da Argentina, convidados do Paraguai, o professor Pelágio, que vai falar amanhã, também está aqui, vai estar aqui em algum momento, hoje, acredito, conversando com vocês também, já interagindo por aí. Então, esse é o objetivo maior, essa é uma das ações do projeto, esse evento, para encontrar, é realmente um encontro de saberes, de pessoas e de pesquisas. E aí, para divulgar um pouco das nossas ações, a gente criou uma página no Instagram. É uma página que não vem trazer só informações não muito profundas. Eu vou compartilhar a tela com vocês rapidamente aqui, para mostrar um pouquinho do perfil e convidar vocês, se quiserem observar, se quiserem participar dessa comunidade que criamos, para que vocês participem, para que vocês sigam o perfil e consigam nos acompanhar. Vocês estão enxergando aqui já? Então, observem lá, eu deixei a página aberta aqui já para mostrar para vocês. Esse é o perfil Espanhol Intercultural. Nós trazemos aqui muitas informações nos stories, e nos stories a gente deixa arquivado aqui. Então, tem leituras em espanhol relacionado à cultura afro-hispânica, indígena hispânica, eventos na área, dicas, filmes, músicas e algumas ações do movimento Fica Espanhol no Paraná, tá? Aí a gente tem essas indicações aqui e publicações fixas aqui com relação à autoria, com relação a datas comemorativas, que acho que é importante as pessoas irem se adaptando, irem conhecendo mais das culturas afro-hispânicas e indígenas. Então, se vocês quiserem seguir, depois fica essa dica para que vocês possam acompanhar, saber as nossas ações, os próximos eventos e atividades certificadas pela Unespar, nessa página aí. E depois, as atividades serão postadas desse encontro no canal do YouTube Espanhol Intercultural, que eu acredito que já mandei no e-mail de vocês, podem seguir, acompanhar, que também vão receber informações lá. E agora, para a gente começar, os nossos estudantes do primeiro e segundo ano criaram aí uma intervenção cultural rápida também, com muito carinho, com muito cuidado para vocês, pensando em vocês. Então, os nossos alunos têm tido um trabalho, um empenho em pensar nos convidados
e eles me escrevem perguntando, pedindo dicas, será que vão gostar, será que tá bom? Porque eles se preocupam com vocês e querem que vocês sejam acolhidos. Então, para começar essa noite, a equipe vai fazer uma pequena intervenção para vocês. Aproveitem. Buenas noches, sean todos bienvenidos. Para hoy traemos la canción de Ana Tijoux, Mi Verdad. Por mi piel morena, borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa a muy temprana edad. Desde que nací, conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. En mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. Ya que todo lo que tengo es mi verdad, y que solo me acompaña mi verdad. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad, solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Mi gente de piense, piedad y tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad. En contra del silencio rompiendo la frialdad. Ustedes en el miedo, nosotros vemos verdad. Ustedes creen rabia en el nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes que queremos claridad. No queremos espacios, tenemos la densidad. No tenemos aguardias, tenemos comunidad. Necesitan nuestra música para ver la realidad, pero jamás conocerás la solidaridad. Desde que nací, conocí la necesidad. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Mi verdad. Elegimos esta canción, es una elección simbólica, porque hay muchas otras canciones que hablan de todas las personas que merecen ser tratadas con respeto y dignidad, sin ser excluidas por causa de pertencer a una etnia diferente o por la condición social en que se encuentra. Conociendo parte de la vida y obra de Ana Tijoux, sabemos que trae en su sangre la experiencia de ser inmigrante, la dolorosa experiencia del exilio con sus padres en Francia. En la música que lleva por título Mi Verdad, como es muchas de las canciones de su autoría, ella retrata el activismo artístico contemporáneo, prácticas artísticas que juegan un papel crítico en el espacio público entendido como campo de batalla o lucha agonista. Muitas graças, Susan. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pela escolha, muito boa. Não sei se todos conhecem, Ana Tijoux, é uma cantora franco-chilena, rapera, aí do mundo latino-americano, e vem quebrar várias barreiras em vários sentidos aí, numa militância, numa luta, no ativismo, contra o patriarcado, o capitalismo e demais problemas sociais aí. E eles escolheram com bastante carinho para vocês e deixam essa mensagem e já uma dica aí de cantora contemporânea, tá? Para que vocês acompanhem depois. E nesse momento eu vou fazer a apresentação da nossa convidada, da Josane, que é uma grande referência na área de ensino, aprendizagem de espanhol, pensando essa perspectiva intercultural afro-hispânica. Ela tem feito pesquisas, tem trabalhado nessa área, tem sido uma grande referência para nós do espanhol, porque na área de línguas estrangeiras, principalmente o inglês, a gente tem várias pesquisas e pesquisadores que trabalham as questões de gênero, raça e classe na aula de língua estrangeira, na aula de língua portuguesa, mas na área de espanhol a gente tem poucos, ainda são poucas pessoas que se dedicam à pesquisa nesse sentido. Então, já fica uma dica também para quem é acadêmica e está assistindo e não sabe ainda seu tema de TCC e está pensando o que fazer, saibam que são pesquisas muito relevantes e escassas, relativamente escassas na área do espanhol.
Já vou deixar uma dica aqui, tem a professora Aparecida de Jesus Ferreira, que faz um trabalho incrível no Brasil, tem reconhecimento internacional, com questões relacionadas a identidades sociais de raça, gênero, classe, letramento racial crítico no ensino de línguas, e é uma forte referência na área do inglês, principalmente. E a Josane vem contribuir nesse sentido na área do espanhol. E a Josane, diferente da Lígia, eu não conhecia, eu não tinha um contato prévio, né, Josane? A gente ainda não se conhecia, e buscando informações, buscando pessoas, e já tive encontro com as pesquisas dela, no tempo que eu estava fazendo minha pesquisa de mestrado também, que foi num tema parecido com o dela. Eu fiz pesquisa com análise de identidades sociais de raça em livros didáticos de língua espanhola, e são temas que conversam aí com as pesquisas da Josane também. Então, com muito carinho, com muito cuidado, eu quis selecionar, trazer, convidar pessoas que são referência na área de espanhol. A gente precisa disso. E aí, temos a Josane hoje. Agora eu vou fazer a leitura do currículo dela aqui, brevemente, para vocês saberem um pouco do que ela tem se dedicado. A Josane é professora assistente e visitante com dedicação exclusiva na Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC. Doutoranda no programa de pós-graduação em Letras, Linguagens e Representações pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Mestre pelo programa de pós-graduação em Língua e Cultura da UFBA, Universidade Federal da Bahia. Especialista em estudos linguísticos e literários da Universidade Federal da Bahia. Graduada em Letras, com habilitação em Língua Espanhola e Literaturas pela UNEB, Universidade do Estado da Bahia. É coordenadora do projeto de pesquisa As Culturas Negro-Hispânicas no Ensino e Aprendizagem de Espanhol. É integrante do grupo de pesquisa ProEL, Formação de Professores de Espanhol da Bahia. Foi integrante por 2 anos do projeto Afrodescendência, a representação do negro na literatura brasileira e a produção de escritores afrodescendentes e africanos de língua portuguesa na contemporaneidade, financiada pelo PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Pesquisa a representação de negros no livro didáticos de língua espanhola, além de promover eventos voltados para a valorização e a afirmação das culturas negras. Integrou a equipe de organização das conferências municipais e estadual de educação pelo Fórum Estadual de Educação. Além disso, é tradutora de espanhol, português e espanhol, de textos científicos e literários. Então, tá aí um pouquinho da trajetória da Josane, um pouquinho, porque além do currículo Lattes, tem muito mais atividades que a gente acaba se dedicando, não é verdade, Josane? E aí, deixo a fala com você já, tá? Pode ficar à vontade. Boa noite, gente. Muito obrigada, Edna. Inicialmente, eu quero te agradecer pelo convite. É muito interessante, né, quando esses convites chegam por pessoas que a gente ainda não conhece, porque a gente vai criando também outros laços, né, outras possibilidades de diálogo mesmo, de construção do conhecimento, e que é um conhecimento que é tão importante e tão necessário, e que, infelizmente, tem ficado à margem, né, da sociedade, e não é possível a gente progredir com essa marginalização. Então, eu agradeço muito ao convite, estou muito feliz de estar aqui, e dizer também que é uma responsabilidade grande, né, pela quantidade de gente que vem chegando para esse diálogo. Então, minha proposta, inicialmente, é lançar mesmo uma conversa, né, que a gente possa conversar. Vou tentar ser breve na minha exposição, para que a gente possa dialogar depois, para que a gente possa conversar mesmo, tirar dúvidas, perguntas, enfim. Então, como ela falou, atualmente eu sou professora, né, na Universidade Estadual de Santa Cruz, onde eu tenho um projeto também, além do projeto citado, que é de Culturas, Literaturas e Identidades Negras de Língua Espanhola. Trabalho também com iniciação científica, sempre voltada para essas questões, porque como a gente percebe, na área do espanhol, essas pesquisas são muito recentes, principalmente aqui do Brasil. Eu tenho pouco conhecimento de pesquisadores negras e negros aqui no Brasil,
Depois eu posso citar alguns também, até para que vocês tenham essa referência. Bom, também quero iniciar ressaltando a importância da universidade pública, né, o compromisso que essa universidade pública tem tido com todas as áreas de conhecimento, e agora a gente percebe a importância que essa universidade tem no combate ao coronavírus, e também da arte e da cultura, né? Como estaríamos nós sem essa possibilidade de usufruir da arte e da cultura? Então, eu quero aqui ressaltar, né, essa importância da universidade pública, de onde nós fazemos parte. Bom, a gente vai falar um pouco, né, sobre a questão intercultural, o que é o intercultural, pensar um pouco essa questão intercultural. E a primeira pergunta, assim, que eu me faço e que eu sempre faço para as pessoas é: você é um sujeito, ou um professor, uma professora intercultural? Né? A primeira pergunta que eu faço é essa, para a gente pensar, né? Eu sou uma professora intercultural? É possível ser essa professora intercultural? O que é ser essa professora intercultural? E para responder essa pergunta, a gente precisa pensar, por exemplo, a formação do sujeito. Quais são os sujeitos que ensinam e que aprendem língua estrangeira, por exemplo? Quem são esses sujeitos, né? A gente vai perceber, por exemplo, na universidade, claro, né, a gente está falando de polos bem diferentes. Eu falo daqui do Nordeste, vocês estão falando do Sul, né? Pensando na universidade que eu faço parte e na universidade que o evento está sediando. Claro, tem gente do Brasil inteiro. Mas pensando nesses polos, quais são as presenças que estão nessas universidades? Quais são as pessoas que têm acesso a esse conhecimento? Como é que a gente constrói um ideário intercultural a partir de uma única perspectiva, que é a perspectiva brancocêntrica, por exemplo? Então, a gente precisa discutir quem é esse sujeito, discutir, inclusive, quem é esse sujeito em formação universitária, em formação de pesquisador, né? Então, a partir do momento que eu tento entender como ele, o que ele é e como ele pode, né, pensar isso intercultural, talvez eu consiga caminhar no conceito, não na prática, que aí a prática talvez vai ser um pouco mais difícil, porque a gente também precisa pensar no esvaziamento do conceito. Muitas pessoas usam termos, por exemplo, como eu sou intercultural, eu sou antirracista, mas as práticas cotidianas, elas não são antirracistas, elas não são interculturais, né? Elas obedecem um parâmetro branco, hétero, cis, extremamente normativo. Então, a gente precisa desconstruir esses padrões aí e entender como é que eles funcionam na prática, né? Então, assim, a gente precisa pensar o que é interculturalidade, e para pensar essa interculturalidade, a gente precisa pensar também quem conceitua a interculturalidade. Então, a interculturalidade, ela vai ser pensada a partir da Catherine Walsh, do Mignolo, que são pessoas brancas que estão na América Latina, pensando na América Latina, que são da América Latina, mas não estão na América Latina, na realidade, estão nos Estados Unidos, em grandes universidades, discutindo e trabalhando sobre a gente, né? Sobre a gente como indígena, como negro, como mulher. Então, a partir do momento que a gente pensa que essa questão de quem é que conceitua o que é interculturalidade, a gente também tem que pensar que isso daí vai ter uma carga ideológica de lugar, de locus de fala muito potente. Então, é muito importante pensar, por exemplo, aqui no Brasil, ou talvez na América Latina, a gente não tenha muito conhecimento de pessoas negras e que trabalham na questão da interculturalidade, que conceitua, que seja referência, que é lido, né? Então, a gente vai, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem poucas pessoas que falam da interculturalidade. Quando se fala de pessoas negras, por exemplo, a gente às vezes consegue contar nos dedos quem são essas pessoas que falam. Então, o lugar de fala é importante, não é determinante, mas é importante para a gente pensar sobre quais bases o conhecimento epistêmico na universidade ele vem sendo construído. Então, a grosso modo, ser intercultural é viver entre e nas culturas, desfazendo esses impérios culturais. Então, o intercultural talvez nos permita reconhecer nossos próprios caminhos culturais.
sem que eles se imperem, sem que eles sejam verdades absolutas para pessoas que estejam na base da pirâmide, para que, pessoas que sofrem, né, a questão do capitalismo selvagem, do epistemicídio, do genocídio da população, tanto negra quanto indígena. Então, é muito importante pensar esses conceitos a partir de suas práticas. E eu acho que o conceito intercultural, por exemplo, ele é importante porque ele nos permite pensar a partir de nós, né? A partir das nossas práticas de ensino, a partir das nossas práticas, né, de fazer educação. A interculturalidade está muito ligada ao ensino de línguas no Brasil a partir da década de 90, vem ganhando força, né, mais ou menos. Então, a partir daí vai fazer uma discussão muito potente de como é que se dá o ensino de língua. E a partir desse entendimento, esse ensino de língua vai ser um ensino mais plural, porque ele não vai estar ligado meramente à forma, né, à forma ontológica que a gente conhece. Então, assim, aí eu pergunto, né, novamente, eu sou uma professora intercultural, bom, eu posso usar muito bem os conceitos, eu posso usar muito bem a Catherine Walsh, ou então que eu falei anteriormente, o Minoro também. Enfim, eu posso usar todos esses conceitos, mas só no campo da discussão, né? Entretanto, quando eu vou para a sala de aula trabalhar a língua, seja a língua inglesa ou a língua espanhola, eu sempre vou mostrar um modelo de língua padrão, né? Um acento padrão. Então, assim, a gente vai ter várias experiências em que os alunos, ao falar espanhol, por exemplo, sejam, entre aspas, obrigados a falar com um acento ou da Espanha, ou talvez Colômbia, por dizerem que tem, entre aspas, um acento mais limpo, que isso também é um estereótipo, né? Sotaque é sotaque, acento é acento. Um acento vai ser mais limpo em relação a outro, mas como é que se faz essa discussão? Quem é que vai dizer qual acento é mais limpo ou não, né? Então, todos os acentos, eles são atravessados, entre aspas, sujados por essa cultura. Então, assim, eu tenho essa noção de interculturalidade, mas na hora de cobrar que meu aluno fale espanhol, na hora de ensinar meu aluno a falar espanhol, eu só ensino de um único jeito, né, de uma única forma. Então, isso não tem nada a ver com interculturalidade. E aí a gente precisa pensar, por exemplo, nesse intercultural, que tipo de literatura que a gente traz para a sala de aula, que tipo de material didático, né? Então, assim, eu até já trago literatura negra, por exemplo, para a sala de aula, mas eu uso os teóricos brancos para encaixar e qualificar essas literaturas. Então, assim, por exemplo, eu posso trabalhar com a literatura angolana, com a literatura moçambicana, posso trabalhar com a literatura cubana, que no caso é meu caso. Entretanto, sempre que eu vou analisar essa literatura, que eu vou discutir essa literatura, eu sempre utilizo os teóricos eurocêntricos, brancos, que pensam a literatura a partir de um viés que não é o viés que nós construímos literatura enquanto povo negro, enquanto povo indígena, enquanto mulheres, enquanto gays, lésbicas, enfim. Essas literaturas que nós construímos como pessoas marginadas são literaturas que serão traçadas por uma outra forma, de uma outra forma. Então, a partir do momento que eu venho, não, eu tenho que discutir a literatura de fulano, que é, sei lá, de Guiné-Bissau, a partir de uma lógica, de uma caixinha, de uma análise crítica brancocêntrica. Aí, a partir do momento que eu descubro que aquela literatura não se encaixa naquela caixa, eu desprezo, eu digo que não serve. Então, assim, eu explico, né, que existe até, você pode até dizer, assim, que existe uma forma correta de fazer, experienciar a literatura ou a língua e cultura, mas na prática isso não funciona, né? São extremamente livres, são extremamente complexos, e a partir do momento que a gente pega esses referentes para determinar essa literatura, essa língua, a gente também está construindo epistemicídio, né? Então, é preciso ser muito cuidadoso ou cuidadosa quando a gente vai trabalhar essas questões. Então, assim, às vezes eu estou o tempo todo diminuindo a autoestima dos meus alunos, dizendo que o espanhol deles é horrível. E não, a gente não precisa dizer isso de forma direta, por exemplo, seu espanhol é horrível. Existem muitas outras formas
de dizer isso, né, em seu inconsciente, e porque eles não utilizam o acento padrão. E aí a gente fica se perguntando, que diabo de acento padrão é esse? É um lugar em que qualquer pessoa pode sentar? Né? O que é esse acento padrão? Então, por exemplo, quando você traz uma amostra de como um cubano fala, por exemplo, ou um porto-riquenho fala, às vezes o aluno vai ter dificuldade em entender, porque ele não foi exposto a todas as formas de expressão da língua espanhola, porque a gente só se centrou em um único modelo, né? Então, assim, outro ponto também que normalmente é perpassado no ensino de língua, principalmente se a gente for pensar a língua, né, como uma estrutura, a gente precisa pensar também que essa língua, como diz a Edilise Mendes, ela é língua-cultura, língua, né, traço cultura, porque você não consegue dissociar o que é língua do que é cultura, né? São coisas que são interdependentes, não tem como você desfazer, né, desligar. Então, assim, a gente também precisa pensar no material didático, que aí eu vou falar mais adiante também, né, um pouco dessa questão do material didático. E, assim, se queremos pensar mesmo, né, um dia em sermos interculturais, temos que começar a rever esses materiais didáticos e esses modelos de língua, né, desde a sua produção, quem escreve, né, quem elabora, como ele é utilizado em sala de aula. Talvez aí a gente comece a sonhar com materiais realmente interculturais, né? A Edilise Mendes vai dizer que produzir um material didático intercultural não significa decorá-los, né, com conteúdos culturais, né, com exemplares de situações, dados históricos, né, às vezes folclóricos, né, característicos de determinados países ou grupo social de referência. Na verdade, essa tem sido a prática corriqueira, né, dos materiais voltados para o ensino de língua, os quais tratam a cultura como conteúdo e a ser ensinado como algo estático, né? Algo que seja perpétuo, algo que não pode ser desconstruído, desfeito. Então, assim, aquele material didático feito há 20, 30 anos atrás, até bem pouco tempo, era utilizado como verdade absoluta no ensino de língua estrangeira. Então, esse material didático, né, ele deve apresentar um tipo de estrutura que funcione, antes de tudo, como suporte, assim. E eu acredito que a diversidade, especialmente na escola e no livro didático, não deve ser tratada como uma questão, né, a ser igualada, por exemplo. Não é dizer, por exemplo, que brancos e negros, ou mulheres e homens, enfim, são iguais. Mas sim potencializar essas diferenças existentes entre eles como algo que é rico, né? E que devam ser valorizados da mesma maneira. Então, o ensino-aprendizagem de língua, de uma maneira genérica, tem sido perpassado por diferentes processos paradigmáticos, né? No entanto, talvez a perspectiva intercultural tenha alcançado um lugar emblemático, né? Pois, na minha concepção, ao que se refere ao ensino-aprendizagem de língua, é o que mais reconhece o falante em suas individualidades e coletividades culturais, né? Sociais, políticas. É importante também que se entenda que essa perspectiva intercultural rompe com o paradigma de que a língua é puramente estrutural. Então, assim, até a gente pensar essa questão intercultural, a língua era tida como uma estrutura, né, uma estrutura fixa. E aí, a partir disso, a gente começa a pensar que não, que a língua ela não é fixa, ela não funciona como uma estrutura, né? Ela funciona como algo que está sempre em construção e renovação. A Catherine Walsh, ela vai dizer, né, que esse tema, como eu já repeti, ficou muito famoso a partir da década de 90. E a partir daí a gente vai ter muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil. O Brasil é referência no estudo de interculturalidade, né? E esses estudos vão perpetrar, por exemplo, políticas públicas nas reformas políticas e educacionais. A autora, por exemplo, ela define que interculturalidade pode ser explorada em múltiplos sentidos, né? Entretanto, é importante, né,
quando ela salienta seu uso no campo educativo. Para assim, né, a gente pode fazer uma distinção entre uma interculturalidade que é funcional ao sistema dominante e outra concebida como projeto político de descolonização, transformação e criação, né, nas palavras dela, né. A Catherine Walsh também entende que a interculturalidade sob 3 perspectivas distintas, que é a perspectiva relacional, funcional e crítica. E aqui me interessa mesmo discutir, aqui, nesse momento com vocês, é a interculturalidade crítica, né? Porque a partir dessa perspectiva, não partimos do problema da diversidade ou diferença em si, mas do problema estrutural, colonial, racial. É dizer, né, de um reconhecimento de que a diferença se construiu dentro de uma estrutura e matriz colonial de poder racializado e hierarquizado, né, com os brancos e os branqueados na parte superior e os povos indígenas e afrodescendentes na parte inferior. A partir dessa posição, né, a interculturalidade é entendida como uma ferramenta, como um processo e projeto que se constitui desde a população, né, desde o povo. Então, assim, apontá-la requer transformação das estruturas, né, das instituições e relações sociais, e a construção de condição de estar, ser, pensar, conhecer, aprender, sentir e viver de formas distintas, segundo a Catherine Walsh. Bom, essa conceituação perpassa por uma lógica social que contemplaria a resolução de grande parte dos problemas contraídos né, com a existência de conflitos entre indivíduos diferentes. Todavia, algo muito problemático que é levantado, inclusive pela autora, que é a interculturalidade entendida criticamente. Assim, é que essa interculturalidade ela não existe, de fato. Ela é um projeto, a gente ainda precisa construir. Entretanto, se já entendemos que há possibilidade de construí-la, é porque, de algum modo, esse caminho ele já está sendo marchado. Então, assim, pensar que esses conflitos, eles podem ser resolvidos, é pensar que a interculturalidade é muito importante, é muito interessante para você pensar essa resolução de conflitos, que não é a reinvenção meramente de um conceito, como a gente vê em outras áreas, por exemplo, que a gente inventa conceito para não se responsabilizar pelas práticas destrutivas no campo da educação. Então, às vezes, a gente cria esses conceitos para estar confortável com nossas pesquisas, com o nosso lugar no mundo, né, com nossa sala de aula. Entretanto, não existe uma associação entre esses conceitos e entre essa prática. E a interculturalidade, ela não é entendida meramente como um conceito, né? Ela é entendida como um projeto de sociedade. Então, assim, de todo modo, né, a perspectiva intercultural não é uma metodologia a ser aplicada no ensino e aprendizagem de línguas. Pois, assim, conforme a gente pode ver, a Edilise Mendes é uma pessoa que discute isso muito bem, não tem nada a ver com métodos, com técnicas, né? É importante que se parta da compreensão de que se tornar intercultural, exercer interculturalidade, é uma tomada de posicionamento, né? Que tem que ser crítica e tem que ser sensível. Então, assim, o indivíduo, ele não só expressa a interculturalidade, ele é construído e constituído através dela. Então, é muito importante essas duas questões. Ser construído e ser constituído a partir da interculturalidade. Porque se eu só verbalizo, se eu só faço discurso, mas nas minhas práticas, elas ainda são eurocentradas, elas ainda são castradoras, eu não faço nada de intercultural. Né? Eu faço hipocrisia, eu faço outra coisa, mas eu não faço trabalho de interculturalidade da forma que eu deveria fazer. Então, assim, ao agir de modo intercultural e desenvolver práticas de ensino-aprendizagem na interculturalidade, o professor deve primar por mudanças de comportamento, de renovação de concepções e modo de ver o mundo, do compromisso, né, que nós temos e que pretendemos ter, né, para atuar no mundo de uma maneira sensível, quando estamos em contato com essas pessoas em situação de aprendizagem.
ainda segundo, assim, Edileis Mendes, a perspectiva intercultural desloca o interesse do conhecimento de línguas, né, assim, mais amplo para as relações que desenvolvem na língua a ser aprendida, né, e para os sujeitos, para esses sujeitos estarem em interação. O contato entre esses sujeitos, né, que estão em situação de aprendizagem de uma língua estrangeira, talvez seja o caminho para desenvolver mecanismos para uma educação menos excludente, assim, menos discriminatória. Então, assim, tudo é feito ali naquele contato, tudo é feito naquele momento. Claro, né, que existe todo um planejamento, existe toda uma modificação do que nós somos, de quem nós somos, para poder exercer esse papel. Então, assim, é imperiosa mesmo a necessidade de trabalhar as identidades desses professores, sob a perspectiva intercultural, né, com a intenção de que não só eles, mas que os futuros alunos sejam também protagonistas da manifestação de suas diferenças, como um atributo libertário da expressão do ser, né, de si. E aí eu trago, inclusive, uma citação de Ferreira, né, da Aparecida, que ela diz o seguinte: cabe a nós, educadores do ensino de línguas, também nos engajar nessa discussão para que tenhamos uma postura que valorize a diversidade, bem como ensinar os alunos com os quais interagimos que as diferenças devem ser respeitadas e que todos, de fato, sejam tratados com respeito e que o processo educativo seja inclusivo, né? Então, a gente tem que ter um compromisso tanto com os alunos em formação, né, para que eles sejam professores interculturais, preocupados, sensíveis com a aprendizagem de outros indivíduos com as línguas, quanto a nossa prática mesmo em sala de aula, né? Então, assim, eu preciso pensar, por exemplo, que talvez ainda o mundo tenha uma dificuldade em pensar, é que o espanhol, ela é uma língua muito mais de negros e indígenas do que de brancos, né? Você tem uma quantidade superior de pessoas negras e indígenas falando espanhol do que pessoas brancas. A gente vai ter a Espanha, que é um país minúsculo, né? Do tamanho da Bahia, por exemplo, e você vai ter Colômbia, que é um país enorme, Cuba, que é um país, que é uma ilha também, com um quantitativo grande de pessoas negras, Bolívia com indígenas, o sul do Chile com indígenas. Então, assim, você vai ter uma construção de falantes linguísticos enorme. Entretanto, quando a gente vai para o material didático, quando a gente vai para a música, quando a gente vai para a arte, o que a gente vê, o que aparece para a gente são produções brancas. Então, assim, quando eu fiz minha dissertação lá em 2016, eu identifiquei, por exemplo, que houve uma mudança desses registros no material didático. Por exemplo, antigamente apareciam muitos registros de literatura, de arte, cultura, enfim, de tudo, da Espanha. De um tempo para cá, é a Argentina que vai aparecer nesse material didático brasileiro. É a literatura argentina que vai aparecer. Não que a literatura argentina não mereça aparecer, porque é maravilhosa, merece sim. Mas por que a gente ainda tem dificuldade em trazer para esse material didático, por exemplo, a literatura cubana, a literatura colombiana, a literatura porto-riquenha, a literatura boliviana feita por indígenas? Por que ainda aparecem, na maior parte dos registros, essa literatura branca argentina? E sem contar que a Argentina, por exemplo, no início do século XIX, tinha cerca de 40% da população negra. E houve um genocídio dessa população. Hoje não chega a 3%. O que aconteceu com esses 37%? Né? O Endres, né, que é um pesquisador que trabalha com essas questões da negritude na Argentina, ele vai discutir isso muito bem, assim, como o censo eliminou essa comunidade negra na Argentina. E não só isso, como os registros também, por exemplo, que representavam a existência de pessoas negras, também foram destruídos. Esses registros, eles foram destruídos. Você não encontra, por exemplo, em outros países, como você encontra no Brasil ou em Cuba, a presença desses registros, de como se dava a escravização, de como se dava a resistência dessas pessoas negras, enfim, tudo isso. Então, assim,
você vai ter, quando eu fiz minha análise, eu fiz uma análise bem cuidadosa, porque eu acho que quando você mexe com editora, quando você mexe com material didático, você tem que ter muito cuidado. Então, assim, apareceu em primeiro lugar Argentina, Espanha, Chile e Uruguai, que tinha mais representatividade no livro didático, seja de pessoas, seja de texto, seja de literatura, seja de arte, cultura, enfim. Esses países, os países mais brancos que falam espanhol, estavam em primeiro lugar, enquanto que os países mais negros estavam em último lugar. Ou quando aparecia de forma muito temática, sabe? Era uma coisa assim, totalmente o contrário do que a Edilise Mendes fala para a gente fazer, né? Que não é usar a cultura negra, a cultura indígena como temática, né? Faz parte da nossa base de construção, faz parte da nossa linguagem, do nosso modo de falar, né? Da nossa entonação, de tudo. Então, por que esses registros ainda são tão brancos? Isso em 2016, isso não mudou muito. Até porque depois acabou o PNLD, acabou muita coisa, e aí a gente ficou nessa situação. E por que o material didático? O material didático é o principal suporte no ensino e aprendizagem de língua, né? Que a gente utiliza. Então, assim, um professor que às vezes não tem o livro didático para usar, ele se sente muito inseguro para dar aula. E isso é uma aprendizagem de décadas que a gente tem, da importância desse material didático. Ele é fornecido gratuitamente aos alunos, ele é fornecido gratuitamente à escola, aos professores. Então, esse material didático ele precisa ter um compromisso também com esse aluno que está na escola pública, por exemplo. Porque a maioria que está nessa escola pública não é uma maioria branca, é a maioria negra, né? Então, assim, a gente precisa pensar nesse material didático. Por exemplo, quando a gente pega esse material didático e vai folhear, a gente vai perceber, poxa, eu não me enxergo aqui. E aí eu brinco que minha pesquisa de mestrado, eu comecei quando eu tinha 7 anos de idade, 10 anos de idade. Porque eu olhava o livro didático e eu começava a negar quem eu era, a mulher negra que eu sou. Eu começava a negar, porque eu não queria parecer com o que aparecia de mim ali. Eu não queria ser uma pessoa negra pendurada, sendo chicoteada, porque essa é a única versão que tem aparecido da nossa história no livro didático, né? Então, assim, no segundo ponto, eu vou falar um pouco sobre a questão da literatura e vou dizer o quanto a literatura é importante, inclusive, nessa reconstrução, nessa recontação de história das pessoas negras. Mas é importante a gente pensar que o livro didático, ele serve também, e eu estou aqui para dizer para vocês que eu sou uma prova viva disso, traumatiza as crianças, né? Então, como é que você aprende uma língua estrangeira através de registros tão traumatizantes? Então, às vezes a gente pega o livro para olhar e não se liga que não está certo, não está legal o que está acontecendo ali, né? E aí a gente talvez também precise pensar na atualidade, que a gente já avançou alguma coisa, e aí a gente vai ter a ideia de representatividade, que é importante a gente pensar que representatividade importa, sim, é muito importante que exista a representatividade, mas a representatividade, ela importa até o momento que eu consigo enxergar que eu posso chegar ali, né? Mas eu preciso entender que essa representatividade ela é muito solitária, né? Ela é muito individual. Essa representatividade ela tem que deixar de ser solitária e individual e ela tem que transformar esse coletivo. Porque não adianta, por exemplo, num país como o Brasil, você ter uma pessoa negra falando, tendo lugar de fala, enquanto todas as outras pessoas negras estão na base da pirâmide, construindo império para que pesquisadores brancos possam se assentar. Né? Então, a gente precisa desconstruir essa base que foi formada aí e construir outra coisa. Como é que a gente vai fazer isso? Eu não sei. Né? A gente não tem resposta, mas eu acho que é como a Catherine Walsh fala. O caminho a gente já sabe. E é preciso abrir mão de muita coisa, de muitos privilégios, inclusive, e ter muita gana, né, muita vontade de construir uma coisa nova. O combinado que eu tinha feito com Edna era fazer essa exposição inicial, a gente abrir para as perguntas, fazer uma discussão de uns 20 minutos, mas eu acho que eu falei muito, e aí ir para a parte que seria mais ou menos falar um pouco dessa literatura hispano-americana negra, né? E aí eu queria abrir um pouquinho para a gente discutir, e aí a gente vai para o segundo momento, que o segundo momento é mais uma discussão
no campo literário mesmo, né? Eu queria ler um pouco sobre algumas autoras negras para vocês e discutir um pouco, trazer algumas pessoas que vocês podem ter como referência, talvez, para ler, para trabalhar em sala de aula. Mas eu queria abrir para a gente fazer uma discussão, para que vocês também possam falar, para que vocês também possam repercutir também, que a gente possa dialogar e que eu também possa aprender com vocês. É isso. Edna, você quer puxar, por favor, esse diálogo Rosane, aí? muito obrigada pelo primeiro tempo de fala, essencial, como sempre. Tem uma pergunta aqui que eu já vou ler para você. A Sabrina perguntou o seguinte: na sua opinião, por que ainda se tem dificuldades na utilização de materiais indígenas e afro? Bom, a dificuldade, eu acho que vem primeiro da sua produção. Pensar esse material didático. Por exemplo, eu já trabalhei no PNLD, na parte administrativa do edital que teve em 2016, que acho que foi o último PNLD que teve para o espanhol. E a produção desse material didático é feita majoritariamente por pessoas brancas, né? Por exemplo, na equipe que eu fazia parte, de pessoas negras, tinha eu e acho que mais 2 pessoas. Uma equipe de mais de 40 pessoas, entre avaliadores, coordenadores, a coordenação pedagógica, enfim. Dessas mais de 40 pessoas que analisavam o livro, que aprovavam ou não esses livros, tinha 3 pessoas negras e nenhuma pessoa indígena. Entende? Então, assim, claro que as pessoas brancas, elas podem ser comprometidas, e eu acho que se comprometem ao ponto que vão tendo acesso ou vão se preocupando de fato com o que está acontecendo no mundo, e vai tendo um outro pensamento. Entretanto, se a gente pensa que são essas pessoas que estão construindo a partir da sua base, né, do seu locus, do seu eto de fala, a gente não vai ter coisa muito diferente, não. Então, assim, por isso que é importante que as pessoas negras estejam em todos os espaços, que haja essa movimentação, porque eu lembro que em uma dessas reuniões ia passar uma coisa bem complicada mesmo, assim, e eu disse na época, falei, gente, isso daí não é legal, vocês vão estar contribuindo para que o racismo prevaleça, se vocês fizerem dessa forma. E a partir disso, houve uma mudança significativa, mas foi necessário que uma pessoa negra estivesse ali e que se posicionasse. Todas as pessoas concordaram, todas as pessoas acharam que bacana que você trouxe isso, a gente não pensou nisso, que bacana, tal. Mas, assim, se você não é ensinado a pensar nisso, se você não tem uma educação antirracista, intercultural, como é que você vai fazer diferente? Né? Então, talvez nas próximas gerações a gente já consiga modificar. Inclusive, uma das modificações é ter no edital do PNLD, por exemplo, que deva aparecer negros e indígenas, que se não aparecer, o livro ele é excluído da seleção. Entretanto, o que eu percebi também com a pesquisa? Que estava aparecendo, não como deveria, né, de longe, mas aparecia sem nenhum contexto. Então, você tinha um tema no capítulo, na unidade, e tinha umas fotos jogadas assim, de pessoas negras que não tinha nada a ver com o que estava sendo discutido. Ou então fazia um capítulo só com pessoas negras e o restante com pessoas brancas. Então, o livro não ia ser excluído porque apareceu. Mas não apareceu da forma correta. Não foram respeitadas as diretrizes, por exemplo, da Lei 10.639, que foram lançadas em 2004. Então, assim, a gente tem essa Lei 10.639 e em 2004 a gente tem as DCNs para o ensino da cultura e literatura, história africana e afro-brasileira, excelentes. Essas diretrizes são maravilhosas e poucas pessoas leem, ou poucas pessoas têm acesso para pensar esse ensino a partir dessa Lei 10.639, ou da Lei 11.645, que vai falar sobre a questão 10.645, que vai falar, por exemplo, sobre a questão indígena. Então, assim, são documentos, né, que as pessoas não leem, não estudam no seu processo formativo, não entendem a importância, e que foi um documento feito por pesquisadores, por estudiosos negros no Brasil, né,
E a gente quando a gente não mudar de verdade a base disso, talvez a gente tenha que sofrer muitas questões em relação à discriminação, né, ao preterimento e tudo mais. Obrigada, Josane. A Lívia Farias te pergunta qual é o nome do investigador que ele ha hablado. Eu acredito que os nomes, eu não sei se você vai saber exatamente qual momento, né, que ela falou, qual o nome do investigador, aí a gente pode passar depois naquela lista de referências que os palestrantes vão criar, né, Josane? Que aí esses nomes que você trouxe aí, depois a gente vai conseguir passar para todo mundo que está ouvindo, né? Se eu me lembro bem, porque às vezes dava para eu ler alguma coisa aqui no bate-papo, eu acho que era o Andrews. Eu posso passar depois, porque eu citei a Catarina Walsh, a Inês Mendes e Andrews. Para vocês verem como as coisas são engraçadas. Todos eles são brancos, né? Todos eles são brancos. Quem discute a interculturalidade, quem criou, né? Quem discute são as pessoas brancas. Então, assim, depois eu vou mandar para a Edna todas essas referências que vocês poderão ler. O que eu tiver de PDF eu mando junto também, porque eu acho importante vocês terem acesso. Mas é isso. Pronto, Edna, pode seguir. Ótimo, obrigada, Josane. Assim, vários comentários muito positivos no chat. O pessoal está elogiando muito a sua fala, estão achando uma aula incrível e estão dizendo que estão aprendendo bastante com você. Então, tá incrível. Tem vários comentários ali que depois você vai conseguir acompanhar. E agora, o Daniel gostaria de fazer um comentário. Daniel, se quiser abrir seu microfone, sua câmera, pode ficar à vontade. Oi, professora. Me está ouvindo bem? Sim, sim, te escucho bem. Assim, como professor de língua espanhola, eu vou falar em português para não falar em espanhol. Assim, eu vejo que a sua fala vem num momento tão importante para a gente repensar nosso trabalho docente. Porque eu percebo que existem 3 grandes problemas aí. Primeiro, que as editoras que publicam livros não consultam os professores, sabe? Eu nunca recebi nesses anos de trabalho em ensino superior que nenhuma editora me pergunta assim, qual que seria a perspectiva que gostaria que eles colocassem um livro didático. A segunda coisa a gente, como professores, precisamos trabalhar com os alunos para que eles entendam a diversidade da língua, da forma de falar, de ser falado a língua espanhola. Eu sempre gosto de dizer a meus alunos que existem 21 países que falam a língua espanhola, que a gente tem que colocar na cabeça que são 21 formas diferentes de falar, para não ficar somente na diversão normativa espanholizado, sabe? Porque a riqueza cultural, a diversidade cultural, não se traz tanto da Espanha. A gente precisa começar a descobrir e criar, assim, pequenos grupos de estudo para a gente dar valor às produções dos países latino-americanos. Todos os países latino-americanos que falam espanhol têm uma riqueza enorme, que nos últimos 15, 20 está começando a ser explorado. E uma terceira crítica mesma é a própria dimensão da universidade. Nós ficamos ainda muito na dimensão conteudista, sabe? Porque o aluno tem que saber a gramática padrão, como se isso trouxesse grande salvação para a compreensão da língua. Dá a sensação de que a própria gramática, né? A gente somos convencidos da gramática eurocêntrica do espanhol. Acho que essas 3 dimensões a gente precisa, de certa forma, desconstruir e começar a desconstruir entre nós, professores, e trabalhar isso no ambiente escolar.
Sim, sim, eu acho que seu comentário ele é muito importante, porque nos faz pensar essa estrutura, né, de ensino de sala de aula, e, por exemplo, e pensar também essa diversidade, e que, inclusive, dentro de um país, você tem vários acentos. A gente pensar no Brasil, por exemplo, a forma como eu entono minha fala é completamente diferente da entonação de Edna, sabe? E que uma pessoa que vier aprender o português brasileiro pode aprender um português brasileiro baiano, ou carioca, ou enfim, de Recife ou de qualquer outro lugar. Então, assim, a língua ela é muito vasta para a gente se prender a um registro somente, né? E não quer dizer que a gente não vá ter rigor nesse ensino e aprendizagem, não quer dizer que a gente, porque às vezes parece que por se tratar de uma compreensão de língua como cultura, que a gente não vai levar em consideração a estrutura da língua, né? Ou a forma de falar, por exemplo. Se um aluno vai falar de um jeito que não é compreensível, aí cabe sim, entre aspas, uma correção ou novas formas, né? Novos registros de fala. Entretanto, eu lembro de uma situação em que eu falo espanhol, por exemplo, aspirando S. Então, eu não falo espanhol, eu falo espanhol. E eu já ouvi, por exemplo, que eu não sei falar espanhol porque eu falo assim, sabe? Então, assim, por não ter conhecimento da vastidão que é essa língua, as pessoas cometem enormes preconceitos, assim. Então, é muito importante isso que você traz. Teve alguém que fez uma pergunta aqui que eu consegui, que foi o Marcos Rueda, né? Ele pergunta, o que, na sua opinião, qual a sua opinião sobre os materiais que não contêm personagens indígenas? É aquela história que acontece com os negros. Se você pensa no Paraguai, por exemplo, o Paraguai é um país que, na legislação, é bilíngue, né? E você não tem esses registros paraguaios, por exemplo, na língua. Inclusive, a gente não é nem ensinado a gostar do Paraguai, a querer conhecer o Paraguai, a entender essa cultura paraguaia, a visitar o Paraguai. O Paraguai é vendido no Brasil como um lugar que vende muamba. E é um desrespeito tremendo com a cultura desse lugar, com a população indígena guarani, que é riquíssima, fortíssima nesse lugar. Então, assim, a gente precisa pensar esse material a partir de suas bases. Quais são as bases? A base é indígena, a base é negra e a base também é branca. Mas é muito mais indígena e negra. E por que é mais branca? Né? Por que é mais branca? Né? Por que está assim? Por que está desse jeito? Edna, você catou mais alguma pergunta aí? Tem mais uma pergunta aqui, Josane, da Carla Basílio. As cidades mais próximas da fronteira dos países de língua espanhola têm algum trabalho maior em relação a essa interculturalidade? Eu não saberia dizer, assim. Eu sei que o Equador, por exemplo, tem universidades que fazem discussões riquíssimas, acho que não do jeito que ela está perguntando, mas faz discussões riquíssimas sobre a interculturalidade, sobre a pedagogia intercultural, né? Mas eu acho que ainda é muito escasso. O Brasil, eu acho que é um lugar de muita pesquisa, um país muito importante na pesquisa. A UFBA, por exemplo, tem um grupo muito importante de pesquisa voltado para as questões interculturais, onde está a Edilise Mendes, onde está a Márcia Paraquete, que foi minha orientadora no mestrado, com quem eu fiz minha dissertação, né? Então, assim, a gente não tem muita gente pesquisando, não, né? A gente tem poucos registros. Professora Edna, posso me posicionar? Rogério, por favor, Rogério, fique à vontade, por favor. Professoras, é um prazer, Josiane, estar falando com você, professora Edna. Eu peço a voz porque estou num contexto de fronteira. Eu sou de São Miguel do Iguaçu, no Paraná, que é fronteira também com o Paraguai, cidade vizinha, Foz do Iguaçu, e eu posso dar o exemplo da minha região, como que ela é vista, essa questão da interculturalidade, nessa questão da tríplice fronteira Brasil, Paraguai e Argentina. No último levantamento das escolas municipais de Foz do Iguaçu, o trabalho da professora Jorgelina Telei, aqui da UNILA, apontou que na rede pública municipal de Foz do Iguaçu,
apresentava cerca de 20% de alunos de origem de fala hispânica, né, oriundos aqui do Paraguai e oriundos da Argentina. E quando a professora Jorgelina levou esses dados para a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Educação se perguntou, mas existe essa quantidade toda de aluno dentro das nossas escolas? Existe essa demanda de espanhol aqui na fronteira? Então, nós estamos num contexto de fronteira, ao redor de línguas hispânicas, mas há uma invisibilidade desse território. É uma fronteira que ainda segrega, é uma fronteira que ainda, e como a professora Jusane falou, que ainda enxerga o paraguaio como bombeiro, que ainda enxerga o argentino como uma afronta, e são alunos que estão aqui nos nossos espaços, que permeiam o espaço brasileiro e que são invisibilizados, ou seja, dos 19 mil alunos da rede municipal de educação, 1.300 são de origem paraguaia e argentina. Então, é uma visibilidade, uma negligência, eu vejo, porque se há 20% de pessoas desses países de falas não portuguesas, digamos assim, não há um interesse das políticas públicas, das políticas linguísticas, de adotar ali o espanhol na rede municipal de ensino. Então, há uma política, por mais que estejamos num contexto de fronteira, que poderia se aproveitar desse repertório linguístico rico, que não se aproveita. Então, infelizmente, não se aproveita. Acho que as políticas linguísticas estão voltadas para o monolinguismo e, infelizmente, nós perdemos muito nesse sentido. Acho que essa é a minha consideração que eu gostaria de pontuar, professora e Josiane. Ô, Rogério, obrigada. E você falando da Unila, né, por exemplo, e a gente tem a Unilab, que tanto a Unila e a Unilab são projetos educacionais incríveis, assim, né? A Unilab você tem aqui na Bahia e no Ceará, que são universidades de integração luso-africana brasileira. Então, são países do continente africano com o Brasil, e que são muito importantes, assim, sabe? E são universidades que não são conhecidas ou reconhecidas da forma que deveria ser, porque são universidades que têm projetos muito consistentes e importantes, que às vezes não são cumpridos, como a gente acabou de ver, enfim. Mas que a gente não deve desistir, gente. Às vezes a fala ela é um pouco até desmotivadora, que faz a gente enxergar uma realidade que a gente queria estar lá na frente, né? A gente não queria estar aqui nesse momento. Mas isso é importante para perceber também que muitas mudanças já foram feitas, muitas coisas a gente já conquistou, que a gente ainda pode conquistar. Então, assim, eu estar no espaço de fala, por exemplo, é uma conquista. Eu poder dialogar com vocês é uma conquista, né? Então, a gente tem outras pessoas, outras pesquisadoras e outros pesquisadores fazendo isso, e é muito bacana. Tem mais pergunta, Edna? Então, Josiane, tem algumas perguntas aqui, tem mais comentários positivos em relação à intervenção do Rogério também, a esse comentário e a essas discussões, mas pelo andar da hora, eu acredito que para não atrapalhar no teu planejamento, você pode dar sequência na segunda etapa e aí depois interage com o pessoal aí, quem quiser ficar na sala. Pode ser? Pronto, ótimo, maravilha. Pronto. Então pode ficar à vontade para dar sequência, Josiane. Pronto. Nesse segundo momento, gente, eu queria falar um pouco para vocês da questão do ensino da literatura hispano-americana, né? Que assim como acontece com o material didático, essa literatura que aparece é literatura extremamente eurocentrada ou branca, né, da Argentina, enfim, a maior parte da literatura que aparece no material didático, por exemplo, é literatura argentina, ou então a literatura espanhola. Eu já ouvi, por exemplo, que eu não poderia dizer que eu fiz letras com habilitação em espanhol se eu não lesse Dom Quixote, por exemplo. Então, assim, a gente confunde um pouco as questões de referência. Dom Quixote é maravilhoso. Ninguém vai questionar Dom Quixote, nem Cortázar, nem Borges. Enfim, ninguém questiona esses autores. Eles são maravilhosos. Mas eles não podem ficar na nossa ementa como a única possibilidade de ler o mundo,
né, de ler a leitura. E a literatura, por exemplo, para a comunidade negra, tem é muito importante. É importante no sentido de que é uma discussão que eu estou fazendo na minha tese, né, porque eu trabalho essas questões das identidades negras na literatura da Teresa Cárdenas, que é uma autora afro-cubana, que a literatura para a comunidade negra é a possibilidade de você fazer o movimento Sankofa, né, que é voltar ao passado, é você enxergar esse passado. A gente, como comunidade negra, a gente não tem um passado. Mbembe, né, o Akili Mbembe, por exemplo, ou Akili Bembe, como algumas pessoas chamam, ele vai dizer que a história da população negra é uma história em pontilhado. Eu, por exemplo, não consigo olhar para trás e ver minha tataravó, ver minha bisavó, nada disso. Eu não tenho acesso a essas pessoas. A minha geração acaba na minha mãe, né? Então, a literatura, ainda que ela não tenha compromisso com a realidade, ainda que ela seja uma ficção, ela nos possibilita, né, esse poder de fruição de recontar uma história. Então, quando a gente lê, por exemplo, Conceição Evaristo, a gente está tendo acesso a um passado que a história, com H maiúsculo, não nos deu, porque nossos traços, nossos registros, né, nossos dados, eles foram queimados, eles foram mortos, eles foram execrados, né? Então, a história oficial só conta a crônica a partir do seu ponto de vista. Então, a literatura, ela vai mudar esse ponto de vista. A literatura vai possibilitar, por exemplo, que a gente pense em termos como a escrevivência da Conceição Evaristo, que não é autobiografia, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de escrita negra, que a gente vai falar Lívia Natália, que a gente vai falar da Conceição Evaristo, da Cidinha da Silva, Odailta Alves, Juliana Costa, inúmeras mulheres negras escritoras brasileiras, muitas pessoas usam como autobiografia, né? Porque a autobiografia no campo da literatura, segundo a crítica literária ao longo dos anos, a autobiografia é desprezada. Não que não é importante, longe de mim, não sou eu que estou dizendo isso, é muito importante, mas é visto como uma literatura menor. Então, a partir do momento que as pessoas negras escrevem sobre seus contextos de vida, sobre as pessoas que circundam suas vidas, sobre suas experiências de vida, passa a ser autobiografia. Mas o que as pessoas brancas fizeram a vida inteira, falando sobre seus castelos, sobre as ruas de Paris, também não é autobiografia? Por que lá é literatura e quando a gente faz não é literatura, né? É outra coisa. Então, essa ausência do ser, essa ausência do existir, ela impossibilita demais, né, a manutenção e a construção de novas histórias. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em conceitos como afrofuturismo, né, que é a possibilidade de pensar no futuro. Né? Tem um texto mesmo, que eu não vou me lembrar aqui agora, de uma autora que fala assim, que o futuro ou vai ser negro ou não será, né? Porque o Mbembe vai falar que de 3 pessoas negras no futuro, ou de 3 pessoas no futuro, 2 pessoas serão negras. Então, se a gente não mantiver essa existência negra viva, a gente não vai ter, porque se de 3, 2 são negras, uma não existe. Não tem como você existir só, né? Então, pensar, por exemplo, no campo da arte, no campo da literatura, a partir dessas, né, categorias aí, que a gente tem um futuro, que a gente tem vida, que a gente pode viver, já que a juventude negra está sendo morta dos 18 aos 24 anos, né, que isso é um registro, isso é um dado que nós temos no nosso país, por exemplo, é extremamente importante. E a literatura, a arte, o cinema nos possibilita essa visão, né, essa percepção. Então, assim, eu não consigo fazer o movimento Sankofa e voltar para o passado, mas eu posso construir o futuro, mas não é construir o futuro sempre voltado, né? São tempos hipotéticos que precisam estar interligados. Então, assim, o que é que eu tento fazer a partir da literatura, da minha pesquisa, com a Teresa Cárdenas, por exemplo? Eu tento recontar o passado, ainda que esse passado não seja real, porque não existe real no passado, no final das contas, né? A partir do momento que você sai da situação, quando você vai contar ela a alguém, Conceição Evaristo mesmo fala isso, essa história que você conta, ela não é mais real, porque você floreia, porque você esquece um dado, porque você inventa um dado, porque você reconta, conta, então não é mais real. Então, eu preciso recontar essa história, eu preciso que os filhos, os netos, os tataranetos, enfim, tenham acesso a alguma história, tenham acesso para onde voltar,
né? E não vai ser para a África, né? Essa coisa simbólica da África como se fosse uma coisa só, como se a África não fosse um continente composto de mais de 50 países. A África não está esperando a gente mais, né? A gente é Brasil, vai fazer o quê com o que a gente tem aqui, com o que a gente construiu, né? Então, assim, é muito importante a gente pensar no papel da literatura, né? Que é o que eu discuto, é o que me interessa, né? Eu trabalho tanto na linguística aplicada com a literatura, com o estudo literário. É pensar a importância que essas artes têm para a reconstrução e recontação desse passado. Então, assim, não é interessante, por exemplo, que você pegue uma obra cubana como do Eloy Pérez, que é o poeta da resistência, e você leia esses poemas e você identifique o que está escrito nesses poemas com a história que aconteceu no Brasil. São países que estão distantes, são países que falam línguas diferentes, mas que passaram pela mesma experiência, que foi a experiência traumática da escravidão. Então, você lê Teresa Cárdenas, por exemplo, e seria um livro naturalmente contado aqui, que por exemplo, que são esses livros são... tá aqui a foto, não sei se vocês conseguem ver. São livros que têm publicação no Brasil, ela já foi traduzida para o português. Tem esses dois que foram traduzidos, que é Cartas para Minha Mãe, Cachorro Velho. Tem esse aqui também, Mãe Sereia, que é de 2018, os outros são mais antigos. E esse tem mais outros dois, mas que tem publicação cubana mesmo. Então, assim, a gente já tem uma autora cubana negra potente, que é traduzida para o Brasil. A gente já tem 4 livros produzidos dela. O outro é Contos para Olof. Quando você lê, por exemplo, Cartas para Minha Mãe, quando você lê Cachorro Velho, você pensa, gente, esse livro foi escrito no Brasil, né? Eu vou ler um trechinho para vocês, inclusive, né, do livro, para que vocês percebam o que eu estou falando, né, que faz sentido com nossa história. Eu gostaria de ler o capítulo todo, mas são só 2 páginas. Eu vou ler, acho que dá tempo, a gente tem ainda 10 minutinhos aqui, mas só para vocês perceberem que existe essa aproximação cultural histórica, né, entre esses países, Cuba, que é um país majoritariamente negro, o Brasil, que é um país majoritariamente negro, e como essas histórias se parecem na literatura. Será que elas se parecem só na literatura, né? Aí a gente questiona. Então, eu vou ler para vocês. O nome é Pulsações, está na página 33 de Cachorro Velho. E diz o seguinte: o porteiro tinha conhecido a tristeza, a dor incessante de todas as suas perdas, a inquietação do medo que não ia embora, o cheiro ameaçador da tortura e da morte. No entanto, desconhecia qualquer coisa que tivesse a ver com o amor. Duvidava de que seu coração tivesse a força ou a resistência necessárias para encontrar o caminho correto e chegar àquele sentimento. Talvez a verdadeira razão para não o encontrar fosse simples. Seu coração não o desejara. Na primeira vez que sentiu bater com intensidade, era um menino. Aroni contava sobre o garoto pobre que encontrou um peixe de prata e foi até a lua para resgatar sua mãe das garras do diabo. Cachorro Velho gostava tanto daquela história que seria capaz de jurar que seu coração, ao desfrutá-la, ficava mais poderoso do que as moendas do engenho. Pelo menos o ruído com que ele pulsava era bem semelhante. Depois cresceu e não voltou a ouvi-lo, até que uma tarde o feitor estalou o chicote perto de sua cabeça e o mandou de castigo para o tronco. Ele não recordava exatamente o motivo, talvez não fosse importante. O negro não tinha que fazer muito para ser castigado. De qualquer maneira, todo o seu corpo havia vibrado como um tambor antes que ele sentisse a primeira chicotada. No entanto, o pior momento que ele atravessou em seu coração foi quando viu o corpo de um Nandi sumir numa nuvem de poeira atrás do cavalo que o arrastava. Ele quase lhe fugiu do peito, seguindo seu amigo. O ancião tinha certeza de que os urubus tinham devorado seu coração junto com o cadáver de Ulandi, pois desde então não o sentia. Às vezes pousava a mão no peito e era como pousá-lo sobre uma pedra. Nenhuma pulsação, sequer um rumor.
De seu interior não vinha nada que lhe garantisse que ele ainda estava vivo. Via os outros trabalhando embaixo do sol ou de chuva, suportando as picadas dos insetos, dormindo amontoados no barracão, e se perguntava se com eles acontecia o mesmo. Por essa época, duvidou mais do que antes da existência de algo acima de suas cabeças. Se nem sequer podia garantir que tinha um coração no peito, como esperar que alguém vivesse entre as nuvens? Cachorro Velho entendia cada vez menos as coisas dos brancos. No domingo seguinte ao do suplício de Ulandi, quando o padre assegurou que o acontecido com seu amigo tinha sido obra da vontade divina, e lhe achegou o breviário e a cruz para que os beijasse e pedisse perdão pelos seus pecados, cuspiu neles, como se lançasse uma cutilada. O sacerdote fugiu correndo da capela. Para seu azar, escorregou na lama e quebrou uma perna e 2 dedos da mão direita. Foi a segunda vez de Cachorro Velho no tronco. Por sua blasfêmia, recebeu de castigo 100 chicotadas. A pele de suas costas, sanguinolenta e rasgada, parecia ferver. Ele quase morreu. No entanto, agarrou-se à sua raiva ofegante. Não tivera outro remédio a não ser dar a ele sua vida, mas estava empenhado em não lhes presentear sua morte. Bom, eu acho que eu vou abrir depois, né, dessa leitura aqui. Hoje até me alegra não chorar com ela, mas enfim, eu sempre me emociono muito no final dessa passagem, porque eu acho um ato de uma resistência tão grande, né? Cachorro Velho, o personagem principal, né, do livro, garantir que ele não daria a morte, né, que é uma forma de resistência, como fala a Ana Lúcia de Silva Souza, em Letramento de Resistência, né? Ela vai discutir essa questão do reexistir para resistir. Então, eu acho que é isso que Cachorro Velho faz. Ele possibilita que a gente também possa estar aqui, né? Nessa discussão, que a gente possa estar aqui construindo outras crônicas, assim. Então, esse é um dos romances, né, que eu trabalho na minha tese, e além dele também tem Cartas para Minha Mãe, que eu discuto também, e que eu faço muita ligação com a ideia de escrevivência, né? Quando essa menina que está aqui, que é a personagem principal desse livro, que poderia ser muito bem a neta de Cachorro Velho, ela escreve cartas para a mãe que já morreu, como forma de lidar com as dores do racismo. Então, assim, a questão da leitura, da literatura, da escrita, vai ser uma ferramenta muito potente, né? Serão ferramentas muito potentes para a gente sair desse lugar de sofrimento mesmo, de solidão, enfim, é disso. Edna, você quer pontuar alguma coisa, abrir para que as pessoas pontuem também? Então, Josane, tem uma pergunta aqui do Rogério, que eu vou ler para você. ¿Crees que es posible trabajar el Islán como soporte didáctico en las clases de español? ¿Cómo hacerlo? Eu amo o Islã. A gente, inclusive, aqui na Bahia, em Salvador, tem um grupo tem vários grupos, né? Mas um que sempre chama a atenção é a questão do Sarau da Onça, que trabalha com o Islã. Olha só, eu acho que quem vai conseguir fazer uma explanação muito mais válida e pedagógica do que eu poderia fazer, né? É a Ana Lúcia da Silva Souza. A tese dela foi sobre letramento de resistência. Então, assim, ela trabalhava com as letras de rap, né, hip hop, ela trabalhava como os alunos ou como os jovens, através das letras de hip hop, construíam uma nova crônica. Então, assim, eu acho que existem várias formas de você trabalhar isso em sala de aula, de você levar isso para a sala de aula. Existe já, eu fui surpreendida no semestre passado, eu acho, com um aluno que ele fazia batalha, né, de hip hop, de slam, enfim, e foi bem incrível, porque a gente conseguiu, no final das contas, trazer outros repertórios de outros países, por exemplo, que trabalham também, não fala slam, eu acho, no espanhol, não sei qual o nome que eles utilizam, mas com essas batalhas também de escrita, né, que vem, eu acho que vem um pouco do repente, pelo menos aqui no Brasil, né, o Emicida fala um pouco disso, da questão do repente, a questão do rap, dessa construção, dessa música falada, né, ou é uma fala musicada, enfim.
Então, acho que existem muitas formas de trabalhar isso. Eu não saberia agora descrever para você uma metodologia, né, ou um exemplo de como fazer isso exatamente na sala de aula, né? Mas eu acho que é possível, a gente podia depois talvez tentar descobrir outras pessoas que trabalham com isso, ou outras pessoas que falam, ou que produzem o Islã, ou que produzem essas batalhas, para levar para a sala de aula, né? Ou colocar os alunos para fazerem batalhas em espanhol também. Enfim, o campo é muito vasto, mas eu vou mandar a indicação para vocês depois da tese de Ana Lúcia da Silva Souza, ela é professora da UFBA, foi uma das pessoas que ajudou a fundar a Unilab, né, que eu falei anteriormente para vocês, e o trabalho dela é muito importante porque trata dessa questão do letramento, né, de resistência a partir dessas letras de hip hop. Muito obrigada, Josane, pelos teus momentos de reflexões, de provocação. Eu acho que a tua fala vem nesse sentido também, de nos provocar. E isso vai no sentido do que eu falei, e retomo, do que eu falei na terça-feira, de que a nossa identidade docente precisa estar em constante reconstrução, né, para que a gente possa fazer esse trabalho, possa se identificar enquanto sujeito que pode consolidar esses processos de exclusão dentro da sala de aula e pode desconstruir esses processos. Então, a gente tem que olhar, em primeiro lugar, para as nossas práticas, para nós, e trabalhar nesse movimento de desconstrução constante e reconstrução de identidade docente. Agradeço imensamente pela tua fala, tua rica fala, várias pessoas comentando aqui sobre a importância do que você trouxe nessa noite, e é importante lembrar também que a Teresa Cárdenas tem essas produções, ela é cubana, né, a gente vai encontrar esses livros em espanhol também, para poder trabalhar a língua, essas questões, trazer essa autenticidade para dentro da sala de aula, essa voz afro-cubana para dentro da sala de aula de língua espanhola, com os textos em espanhol é possível, né, Josane? Então, é importante lembrar isso também. E eu gostaria de, pelo horário, a gente, para manter o combinado naquilo da divulgação, de encerrar a gravação já, e aí depois a gente pode ficar conversando aqui, e quem tiver mais comentários, quiser abrir o microfone, a câmera para conversar, eu acho isso importante, se a Josane se disponibilizar também, que o pessoal tem bastante comentado e gostam de falar quando tem esse momento de encontro, Josane. Então, se você se disponibilizar, aí a gente fica depois do horário um pouquinho. Pronto, a gente pode ficar mais um pouquinho, que eu estou em casa alheia, porque lá em casa ficou sem internet hoje, então eu não ia deixar vocês na mão de jeito nenhum. E aí eu fico aqui um pouquinho mais, a gente continua com a conversa. Eu queria agradecer demais, eu estou vendo alguns comentários aqui, não estou conseguindo ver todos, mas assim, muito obrigada pela receptividade, vocês são incríveis. Eu coloquei, inclusive, uma listinha de autores e autoras negras, a maioria cubana, só a Shirley Campbell Bach não é, que ela é de Porto Rico, Costa Rica, desculpa. E os outros que eu coloquei, eles são cubanos. Eu posso indicar mais outros depois, né? Eu trouxe a Teresa Cárdenas porque eu acho que, além de ser a pessoa que eu trabalho, é importante também porque a gente já tem publicação no Brasil. E, infelizmente, os autores cubanos, quando eu fui para Cuba, por exemplo, eu não encontrei muita coisa para comprar. Os livros são extremamente baratos, mas os livros de literatura negra eu não encontrei tantos para comprar e trazer. Então, quando a gente compra logo uns 10, né, e traz e distribui para os colegas professores, para a gente continuar nessa questão. Mas eu queria que vocês falassem, né, já que a gente vai ficar aqui um pouquinho, eu queria que vocês comentassem, ou perguntassem, ou propusessem mais algum diálogo, assim, porque se me deixar eu falo a noite toda também. Se alguém quiser falar, abrir o microfone, a câmera, para interagir com a Josane, esse é o momento. Enquanto vocês se organizam aí, eu gostaria de falar também, de fazer um comentário aqui, que eu anotei algumas coisas durante a sua fala, Josane, que eu acho que são importantes demais.
eu tenho notado ao longo do meu trabalho como docente no ensino superior, e na convivência também, e no meu trabalho, na educação básica, e nas trocas, nos grupos, nos espaços de formação de professores, há uma carência muito grande de material. Então, os professores têm uma dificuldade muito grande de encontrar material didático adequado para trabalhar, para abordar essas questões na sala de aula, e tem receio de acabar reforçando um estereótipo ou fazendo um desserviço. E aí, pelo medo, acaba não abordando, não pesquisando, não se aprofundando. Então, eu noto que isso é uma deficiência que a gente tem, né, nessa área do espanhol. Essa produção voltada, essa produção de vozes indígenas e negras disponibilizadas para o trabalho na sala de aula. Então, já fica também uma reflexão aí do quanto que é importante a gente começar a produzir, né? Começar a pensar, começar a criar esses materiais, esses espaços de reflexão, que é o tipo de proposta desse evento, é esse encontro dessas pessoas que estão preocupadas com essas questões, que querem promover a interculturalidade na sala de aula e, de repente, não sabem nem por onde começar, né? E aí não sabem nem por onde começar, e você falou brilhantemente do problema que é o material, o livro didático que a gente tem na sala de aula. Então, isso é um primeiro passo, eu diria, né, do meu ponto de vista, do meu trabalho, sempre problematizar o livro didático é um primeiro passo, porque é um material que os professores têm, que está ali, que está dado, publicado, que os alunos têm, no caso do ensino básico, e começar a questionar essas imagens, essas visibilidades, essas subrepresentações dessas identidades negras e indígenas dos países que falam espanhol, né, como língua oficial. E aí, tentar questionar e tirar esse lugar de estereótipo, porque como você mesma falou, o quanto que foi difícil para você se ver ali. Primeiro, por quantidade de imagens e de discursos. E depois, acredito que pela forma que é representado, né? Eu tenho a minha pesquisa de mestrado também foi com análise do livro didático, e a gente sabe que no Brasil, mais de 50% da população é negra, né? E esse livro didático que circula no Brasil, que é produzido no Brasil, não tem esse número de representação, né? A gente tem lá um número muito baixo de representação negra e indígena, e quando tem, é no nível do estereótipo, que é aquilo que subrepresenta e machuca, como você tinha falado, né? Porque é no estereótipo do escravo, é no estereótipo do faminto, é no estereótipo do negro preguiçoso, é no estereótipo do carente social, é no estereótipo da mulata caliente, né? E aí, como que isso indica representação, né? Que representação é essa? E esse material, ele está na nossa frente, publicado, está dado na sala de aula, então questionar essas imagens, esses discursos, eu acho que já é um passo inicial para quem está interessado, para quem quer fazer um trabalho intercultural, que leve em conta justiça e igualdade social e não sabe por onde começar. Na verdade, de repente não tem material, não tem acesso, a gente sabe a realidade da escola pública, que não tem verba para aquisição de referências bibliográficas, a área do espanhol várias vezes é uma área deixada de lado ou considerada perfumaria, não é levada a sério por várias instituições, inclusive, tanto que a gente está vivendo esse momento, né, de revogação da lei que instituía a obrigatoriedade do ensino de espanhol. Então, são lutas constantes em todos os sentidos, e é o nosso trabalho em sala de aula com os nossos alunos que vai fazer a diferença, porque a política pública, no momento, para a nossa área, não está favorável, né? Então, gostaria de comentar isso em relação à sua fala, Josane.
E é importante pensar, por exemplo, que, assim, claro, são mudanças que precisam ocorrer em concomitância, mas se a gente já tem uma educação na universidade para a formação de professor mais comprometida e crítica, por exemplo, o estudante que está sendo formado dessa forma, quando ele vai para a sala de aula, que ele pega um livro didático, ele vai ter um outro olhar. Né? Então, por exemplo, eu nunca vou pegar um livro didático e vou, com o conhecimento que eu fui adquirindo com o tempo, e utilizar ele como um suporte máximo, porque, assim, a gente tem esse livro didático no decorrer da história como uma coisa até mais importante do que o professor. Pode, às vezes, até faltar o professor, mas não pode faltar o livro didático. Então, o livro didático tem um protagonismo muito grande no ensino. Então, a partir do momento que eu tenho uma boa formação de professor e que esse professor vai pegar esse livro e vai olhar, não, isso aqui não está legal, a forma como essas mulheres aparecem aqui, extremamente sexualizadas, não são as formas que adolescentes devam ter como representatividade, por exemplo. Eu não posso estar ensinando para essas crianças que a mulher negra deva ser vista com tão pouca roupa e tão sexualizada, tão sensualizada no livro didático, enquanto eu coloco essa mulher branca como a leitora, como a que discute, a que pensa, a que reflete, ou o homem branco que pensa, reflete, e o homem negro que faz o trabalho braçal. Ou, por exemplo, quando no livro didático todos os modelos de família que aparecem são modelos brancos, o casal branco, heteronormativo, e não aparece, por exemplo, pessoas negras em situação de afeto. Tudo isso diz muito para essas crianças. Quando você é criança, que você não vê o afeto, do seu tom de pele, da sua cor, da sua existência nos meios aos quais você tem acesso, isso é muito castrador de afeto. Então, a criança crescer numa escola em que nenhum afeto a represente, acho que nem terapia depois consegue dar conta. E provavelmente não vai ter dinheiro para terapia. Então, a gente precisa melhorar essa base aí, e a escola tem um papel muito importante, decisivo, inclusive, porque as famílias elas não estão preparadas para lidar com essas questões, né, infelizmente, e a escola é um espaço que talvez devesse estar pelas condições que nos são ofertadas, ou deveriam ser nos ofertadas dentro da universidade para trabalhar essa formação desse sujeito. Exatamente, eu lembrei agora da fala do Van Dijk, no livro Racismo e Discurso na América Latina, que ele fala que o discurso da educação é o segundo mais influente, só perde para a mídia. Então, olha o poder que a gente tem dentro da sala de aula para reestabelecer, desconstruir ou reafirmar estereótipos, né? E preconceitos e discriminação e práticas racistas. Então, há que se pensar enquanto sujeito que pode problematizar isso, porque o livro didático não pode ser a espinha dorsal do currículo, né? Ele não pode ser. Ele não pode ser, e às vezes o professor não tem essa noção e acha que o que está ali é verdade absoluta e não precisa ser questionado, né? E como essas editoras também cooptam os professores, por exemplo, você vai ter práticas extremamente violentas de editoras que vão para as escolas, oferecem tablets, viajam para conhecer editora em São Paulo, por exemplo, passagem, hotel, tudo pago, caso o professor opte por aquele livro didático. Então, assim, muitos professores, nem suas necessidades, que ganham pouco, que são tratados da maneira mais miserável do mundo, eles são cooptados por essas editoras e se vendem por um tablet, uma viagem, e adotam um livro didático. Isso não acontece só com o espanhol, mas acontece com o de língua portuguesa, matemática, geografia, enfim. Então, nem sempre vai chegar à escola aquele livro que é mais preparado para lidar com ensino-aprendizagem, mas aquele livro que vai ser mais vendido, né? Então, há problemas de várias ordens aí. Mas eu acho que se a gente consegue mudar aqui na universidade essa formação, né, essa educação de professor, a gente também vai conseguir mudar lá na escola pública, porque são esses professores que saem daqui e que vão para a escola pública lidar com essas realidades. Então, eu acho que esse trabalho de pensar, repensar, construir, desconstruir, reconstruir, ele é muito importante nesse sentido. Concordo plenamente, Josane. Tem uma pergunta aqui também, que eu acho que eu vou fazer para você aqui, se você puder responder. Certo. A Carla Basílio, ela comenta assim,
Interessante. Dou aula de português também e uso literatura africana de língua portuguesa. Com essas dicas de material, é possível fazer essa interdisciplinariedade com esse tipo de literatura. Qual você indicaria para isso? Você conhece alguma literatura infantil desses países para indicar? Ela também pergunta isso. Então, eu conheço alguns, eu posso, no material que a gente vai mandar depois, eu posso colocar essas escritoras. Para a literatura infantil, é mais complicado, né? Por exemplo, a literatura infantil, a produção dela já é menor, entre aspas, né, em relação à literatura considerada adulta, né? Enfim. E para a questão negra, pior, né? Então, você vai ter pouca literatura, por exemplo, em comparado à literatura branca, voltada para a questão afrodescendente. Mas, assim, tem vários países, assim, como Moçambique, por exemplo, que você vai ter uma produção bem interessante, enfim, vai ter o Ondjak, vai ter a Paulina Chiziane, enfim, são muitos autores que depois eu posso passar para vocês. Em relação à literatura infantil, que eu acho engraçado, esses livros que eu acabei de ler para você, por exemplo, Cartas para Minha Mãe e Cachorro Velho, e Mãe Sereia, que é lindíssima, a ilustração é maravilhosa, são livros que são considerados pela autora infanto-juvenil, né? São livros voltados para a criança. Entretanto, se a gente for usar a nossa caixinha de crítica literária, de análise literária brasileira, a gente vai perceber que não é, né? Que não é voltado para o público infantil. Entretanto, essas crianças negras têm acesso a esse tipo de coisa que aparece no livro desde que elas nascem. Então, assim, quando a gente fala do público infantil, a gente fala do público infantil branco que não pode ler esses tipos de mazelas, mas essas mazelas as crianças negras passam, né? Então, aqui no Brasil tem Cidinha da Silva, que escreve, né, algumas coisas voltadas para criança. Tem a Ana de Fátima também, que escreve coisas voltadas para criança. Tem mais gente, tem muita gente que escreve coisa para criança. Aqui no Brasil já tem bastante gente. Mas eu posso passar essa lista depois. Tem um livro também, José, não sei se já conheceu, já respondendo a Carla também, dessa autora que você citou, que eu mencionei também no começo da fala, que é a Aparecida de Jesus Ferreira, que é As Bonecas Negras de Lara. Então, sim, tem um livro que lembra? Que é recente a publicação, e tem em inglês e tem em português. Que é a Shirley Campbell-Barr, não é isso? Não, esse é da Aparecida de Jesus Ferreira. Aqui sim, que tem uma El Cabello de Hilari, que é dela. Que é dela, né? Essa é As Bonecas Negras de Lara. Inclusive, eu já trabalhei esse livro traduzindo para o espanhol em curso de línguas e teve uma repercussão fantástica, assim, porque a gente pode fazer esse movimento também, né? Uma escritora brasileira, a gente pode fazer isso também. Josane, agradeço imensamente pela tua fala, por essa noite, pela tua presença, que iluminou o evento e trouxe muita reflexão para todo mundo. Não tenho dúvidas do quanto você contribuiu, do quanto você mexeu com as reflexões e com a estrutura, tá? Então, agradeço imensamente, é um prazer ter você aqui, as portas estão abertas, amanhã a gente tem a terceira e última noite do evento com o professor Pelágio, que está aqui na sala, ele é paraguaio, e o professor Daniel vai fazer a mediação amanhã da conversa com ele, então você está super convidada, e todo mundo que está na sala aí, para amanhã a gente encerrar o nosso evento. Muito obrigada, um abraço para você, e vamos juntas e juntos tentar fazer esse movimento. Ô, Edna, eu que te agradeço pelo convite, foi muito bom estar aqui com vocês, quero me colocar à disposição, vou até colocar meu e-mail aqui no bate-papo, para caso alguém queira trocar, né? Às vezes eu demoro umas 72 horas para responder, mas eu sempre respondo, e aí eu vou deixar meu e-mail para vocês, para caso vocês necessitem, né, de alguma coisa a mais, e é isso. Vamos nos cuidar com muita saúde nesse tempo, e cuidar das pessoas próximas, e agradecer também a oportunidade de estar, né, aqui respirando bem, vivos. É isso, muito obrigada. E obrigada, até uma próxima. Eu espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades, em outros encontros, em outros eventos. Amanhã eu quero vir ver a fala, sim, com certeza. Eu espero ter internet em casa para fazer isso.
Se for possível, você está super convidada também. Obrigada, Josiane, um abraço. Um abraço, gente. Nesse momento, o professor Gilson Wojcinski, que é o atual presidente da Associação de Professores de Espanhol do Estado do Paraná, gostaria de conversar um pouquinho com vocês também no final da fala da Josiane, trazer um recado rápido em nome da Associação de Professores de Espanhol do Estado do Paraná. Vocês sabem, não sei se todo mundo sabe, enfim, já deixo o recado aqui, que existe o movimento Fica Espanhol no Brasil, né, e existe o movimento Fica Espanhol em todos os estados, e o professor Gilson vai fazer uma fala com vocês rapidamente. Professor Gilson, bem-vindo, muito obrigada pela presença, pode ficar à vontade para falar. Olá, consegue me ouvir? Sim. Olá, então, boa noite a todos, obrigado pelo espaço, Edna, parabéns também à professora Josiane pela excelente fala, o meu trabalho de mestrado também se deu nessa área, com essa perspectiva aí da professora Aparecida, que a Edna mencionou, da UEPG. Então, já anotei o seu e-mail de trocar algumas figurinhas também. Então, eu quero aproveitar o espaço, vai ser bem rapidinho, que a Edna havia me convidado, justamente para convidá-los, né, a participar das ações da Associação de Professores de Espanhol do Paraná, e também do fórum que nós temos, que é o Fórum das Associações de Professores de Línguas Estrangeiras do Paraná. O pessoal que é da Unespar de União da Vitória, com certeza alguns que estão aqui acompanhando estavam conosco ano passado, quando nós fomos convidados pelo Colegiado de Letras, e fizemos uma fala onde nós nos apresentamos como associação, e promovemos algumas reflexões sobre políticas públicas, políticas linguísticas, especialmente para a questão das línguas estrangeiras. Então, alguns aí devem estar lembrados de mim e da fala que nós fizemos, junto da professora Ellen, também da diretoria, naquela ocasião, final do ano passado. E de lá para cá, então, a gente não parou. Então, a gente fala que é uma luta permanente, né? As ações nossas com relação a essa provocação, implementação, proposição de políticas linguísticas voltadas para o processo de línguas estrangeiras, especialmente no cenário paranaense, ele só continua. O volume, eu acompanhei desde ontem que o evento, desde a primeira edição, né, o primeiro dia do evento, o pessoal já se posicionando no chat, falando, né, desde 2016, a reforma que nós tivemos, o quanto as línguas foram prejudicadas, o quanto mais do que nunca, né, tem imperado e, de certa forma, ratificado a permanência de apenas uma língua, mas enfim. Então, a ideia seria essa, né, informar que estamos aí, enquanto Associação de Professores de Espanhol, eu vou colocar no chat para todos aqui os links para que vocês possam ter acesso fácil às nossas redes sociais, né? O nosso Facebook, o nosso Instagram, um blog onde nós publicamos, não vou dizer diariamente, mas é onde nós alimentamos com maior, né, de uma melhor forma e alimentamos as demais redes sociais também. Então, mais do que nunca, aproveitando a fala da professora de hoje, a fala da professora Edna também, dizer que é importante, né, que ocupemos esses espaços, especialmente os estudantes, né, que aí estão de letras, não acho que só de espanhol, deve ter de outras áreas também, que possam aproveitar essas reflexões e de alguma forma aí construir seus projetos, né, seus TCCs, extremamente rico, oportuno, essa discussão deve ser levada para a sala de aula também, né, de forma a levantar uma bandeira de resistência, de dar visibilidade, né, nós temos esses dados aí que dizem, né, de que forma que é essa sociedade brasileira, como é que é a composição da sociedade paranaense como um todo, certo? Então, já vou colocar no chat aqui os nossos links das nossas redes sociais, e qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao movimento, né, o Fica Espanhol no Paraná, o Fica Espanhol no Brasil, que nós integramos também, fiquem à vontade para fazer as perguntas, mesmo nas redes sociais, ali no Facebook, mandar algum e-mail para nós que nós respondemos, tá certo? Professora Edna, muito obrigado pelo espaço, muitíssimas graças a todos. Eu vou colocar no chat agora. Obrigada, Gilson. É isso. Isso, obrigada pela tua fala, importantíssima. Eu coloquei aqui que a gente precisa se unir com as associações de professores de espanhol dos nossos estados para a gente se fortalecer e caminhar com sucesso nesse movimento do Fica Espanhol Brasil aí. É momento de união
em todos os estados para que a gente consiga juntos nessa luta. Agradeço pela tua fala e também pelo trabalho, Gilson, na associação, pelo período que você ficou. A gente está a um passo de mudar a gestão e eu deixo registrado aqui meu agradecimento pelo teu competentíssimo trabalho frente à presidência da associação, que tantos frutos rendeu e tem rendido aqui no Paraná, na área da língua espanhola. Então, meu muito obrigada a você. Me permite só um minutinho? Pode falar. Aproveitando que nós estamos nessa situação toda de organizar eventos e não deixar nada parado e fazer as reflexões necessárias, então só convidar todos para as lives que nós estamos também organizando da associação, como tivemos que cancelar o EMPLE, né, o Encontro de Professores de Espanhol do Estado do Paraná, anualmente que nós organizamos, então nós estamos fazendo algumas provocações e reflexões no chamado pré-EMPLE. Então são lives, próximo dia 14 de setembro, é sempre a cada 15 dias, que sempre é uma segunda-feira, às 5 horas da tarde, então a próxima é agora dia 14 de setembro, se eu não estiver equivocado, é o professor Fanhul, da USP, que vai estar nessa próxima live, e é uma live, então, em parceria com a UFPR, que é a organizadora do EMPLE, inclusive para 2021, e já está reiterado que será na UFPR Curitiba, só vai ser apurado certinho o dia e o mês, mas todos estão convidados a participar da live, tem certificação assegurada pela UFPR, acompanhando essa próxima live, que vai ser a 8ª, no 14 de setembro, ali nós daremos todas as informações para que aqueles que não assistiram as demais lives não tem problema. Se serão orientados de como proceder para ter um tempo hábil de assisti-las, embora eu coloquei o link do canal do YouTube nosso, já podem ir assistindo uma certa antecedência, para depois validar lá num questionário bem simplesinho que vai ter para essa emissão de certificado. E é isso. Muitíssimas gracias. Muitas graças a ti. Muito obrigada, Gilson. Pessoal, boa noite a todos e todas. Até amanhã. Não esqueçam o nosso encontro às 8 com o professor Pelágio, Notário Pérez e o professor Daniel, tá? Um abraço para todo mundo e fiquem bem.